Bom dia, meus amores. E aí, como vocês estão? Espero que a semana tenha sido muito produtiva e uma semana, iluminada com a graça divina de Deus. Que todos vocês estejam em casa, na paz de Deus e com saúde, juntamente com a família de vocês. E hoje nós teremos nossa aulinha de matemática. Hoje, gente, teremos um assunto novo. Inclusive, eu já coloquei algumas revisões, né? Quem teve aquela curiosidade de ir lá no livro e já tentar responder, parabéns! Se você não conseguiu hoje, eu irei explicar os assuntos referentes às nossas atividades, né? Que eu já fui avançando um pouquinho. Mas eu já até falei, se você tivesse interesse em esperar a explicação, tudo bem. Mas se você conseguiu responder, você é super. Você realmente é um aluno nota 10, isso mesmo, parabéns. Então vamos lá, turma. Hoje, sexta-feira, estamos fechando nossa semana, né? Hoje, dia 10 de julho de 2020. Lembrando que nossas provas estão se aproximando. Hoje nós iremos finalizar os assuntos correspondentes à disciplina matemática. E logo, gente, creio que semana que vem a gente vai finalizar o quê? O nosso livro, módulo 2. Quando nós realizarmos as próximas provas, que terão início dia 20, nós já iremos iniciar com o módulo 3, isso mesmo. Porque nós temos o quê? Por bimestre, 2 módulos. Estamos fechando o segundo módulo. E agosto em diante teremos o módulo 3 e o módulo 4. Tá bom, galerinha? E vamos ao que nos interessa, né? Ah, esqueci de um detalhe. A segunda-feira já estará disponível o roteiro de estudos, onde vocês terão, né, todos os conteúdos disponíveis para que vocês possam estar aprofundando, intensificando, né, caprichando aí, né, finalizando os livros de acordo com os assuntos que serão cobrados nas nossas avaliações. E um detalhe, não haverá prova de inglês, arte e ensino religioso. Apenas aqui o que? Na prova mensal. Mas terá o que? Os trabalhos avaliativos, tá bom? Não esqueçam desse detalhe. Aí, prova bimestral, aí sim terá novamente todas as disciplinas. Mas nesta prova que será mensal, somente as outras avaliações, exceto inglês, ensino religioso e arte. Belezinha? Capítulo 6, página 146, módulo 2. Vamos lá. Medidas. Isso mesmo, é o nosso assunto de hoje. Medidas 1. Olha só, que o livro nos diz. A alimentação, a saúde e a higiene são alguns dos fatores que influenciam em nosso crescimento. É verdade. Se medirmos nossa altura hoje e daqui a um ano podemos determinar quantos centímetros crescemos neste período, efetuando uma subtração. O que é subtrair, galerinha? Subtrair é o quê? Retirar, é diminuir. Então, você vai saber, né? Daqui a quanto um período, né? Você, enquanto criança, você está em fase de crescimento. Eu não, eu já estacionei aqui, sou baixinha mesmo, né? Isso é genético, meus pais são baixos, mas tem crianças aí que vão crescer ainda muito e ficarem bem altas. Isso, né, questão de tempo. E isso vai levando, né, esse momento você vai também partindo de quê? Quem faz natação, quem se alimenta bem, né? Isso tudo depende disso também. E aí você desenvolve o quê? O crescimento.
Eu conheço algumas crianças que elas realmente elas eram que diziam até no modo popular entanguidas. Elas não cresciam e os pais resolveram levar ao médico e elas fazem tratamento para que elas possam que crescer. Elas tomam remédio, fazem um acompanhamento médico, porque aquilo ali às vezes também é questão de genética, né? Uma coisa do organismo da criança e ela não cresceu. Então os pais precisam procurar um médico para que, né, seja feito um tratamento com relação a isso. Mas outras crianças já crescem até demais. E a alimentação também é uma maneira, uma ferramenta, né, positiva na questão do crescimento. Quem bem se alimenta, bem o quê? Cresce melhor, mais, tem uma saúde mais saudável, né? E assim também você pode o quê? A atividade física também ajuda, tá bom? E tudo isso aí é relacionado, olha, matematicamente falando, né? Tudo isso está relacionado à nossa vida, ao nosso crescimento, à nossa rotina, ao nosso dia a dia. E vamos aqui para a página 147. Se uma pessoa tinha 131 centímetros de altura no ano passado e hoje ela tem 137 centímetros, quantos centímetros ela cresceu neste período? Olha aí, ela cresceu quanto? 6 centímetros, né? Você tem mais ou menos do que 100 centímetros de altura? Então, galerinha, aí você vai, né? Faz aí, né, esse cálculo em casa. É interessante que você faça para você ver se realmente verificar a sua altura. É interessante que você faça isso, tá? Olha aí, medidas de comprimento. Para medir, aí já é outra coisa relacionada, né? Vamos intensificando aos poucos o nosso assunto. Já é um subtópico do assunto medidas, tá bom? Olha só, medidas de comprimento. O que é comprimento, galerinha? Existem comprimento, largura, altura, espessura. E nós estamos aqui falando de comprimento. Vamos lá. Para medir comprimentos, podemos utilizar como unidade de medida partes do nosso corpo, como as mãos, os pés ou os polegares. A professora da classe pediu que os alunos que medissem o lado maior de um tapete utilizando o palmo como unidade de medida. Gente, às vezes a gente, né, faz uma medição partindo de quê? A gente vai medindo, ó, sabe? Ah, tá, corta aí 2 palmos de tecido. A gente também utiliza essas bases, né? E aí foi o que a professora fez aí nessa questão. Aí vamos lá, o lado maior, né? Os alunos verificaram e partindo daí eles utilizaram o método de medida através do palmo. Observe abaixo os resultados que a Isabela, Lucas e Félix obtiveram. A Isabela, quantos palmos a Isabela obteve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palmos, olha só. E o Lucas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o Félix? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em sua opinião, por que os resultados obtidos foram diferentes? Converse com seus colegas a esse respeito. Gente, às vezes você tem a mão maior do que o seu colega ou menor. Vamos verificar. Eu já sou adulta, com certeza o palmo da minha mão irá medir mais do que a palma da sua mão, que é criança. Então, eles tinham tamanhos diferentes, idades diferentes e o palmo, né? Consequentemente, alguns mediram uma quantidade maior de palmos e outro uma quantidade menor. Então, essa é a questão, né? Relativa. Gente, tem uma observaçãozinha aqui, eu estive observando e eu já tinha até retirado. Essa página 149 era para vocês realizarem, né? Na sala de aula. Mas vocês vão fazer isso aí na casa de vocês. No caso, aqui tem pedindo para formar grupo de 4, né?
Aí meçam o comprimento da lousa utilizando o palmo. Vocês não irão fazer isso. Vocês irão escolher, né, fazer essa mesma atividade, só que seria onde? Em sala de aula. Mas vocês irão fazer essa página aqui, só que vocês irão escolher um cômodo da residência de vocês, da casa de vocês, e vocês vão realizar essa página aqui, tá? No caso, nós iríamos fazer onde? Em sala de aula, não é? Iríamos trocar essa experiência com quem? Com os nossos colegas. Mas vocês podem estar fazendo, se possível, se não, tudo bem. A gente pode deixar essa página aí para a gente verificar depois. Mas se você conseguir realizar em um cômodo da sua casa, com seus irmãos, você pode fazer. Se não der para fazer, não tem problema, tá? Aí a gente vai passar, porque ela já está aí. E agora a gente vai para outro subtópico do nosso assunto de hoje, que é o centímetro e o milímetro. Olha só. Ao utilizar as partes do corpo para medir comprimentos, vimos que é possível obter resultados diferentes. A fim de resolver esse problema, foram adotadas unidades de medida de comprimento padronizadas com o centímetro. Se você pegar uma régua, né, o que nosso livro aí traz, um instrumento que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente observa a questão de que o centímetro, a espessura aí, que é o que? 1 centímetro e 1 milímetro, né? Que vai formando cada milímetro até chegar a 1 centímetro. Esta régua que o nosso livro traz, ela corresponde a quanto? A 10 centímetros, né? Aí vamos lá. Em uma régua, a distância entre os números 0 e 1 é 1 centímetro. O mesmo ocorre entre os números 1 e 2, entre 2 e 3 e assim por diante até chegar ao 10. Utilizando uma régua, Daniel mediu o comprimento da sua caneta. Olha aí, a caneta dele já atingiu o quê? 14 centímetros. Porque essa régua aí, ela já é o quê? Ela é maior, já é uma régua de 15 centímetros. A caneta de Daniel tem o quê? Você observando aí, já dei até a resposta, né? 14 centímetros. Essa medida, em seguida, Daniel mediu o comprimento de um pequeno pedaço de barbante. Ele observou que esse comprimento é menor do que 1 centímetro. Neste caso, para expressar essa medida, podemos utilizar o milímetro mm. Olha aí, a gente tem que observar como é que a gente, né, como é que se diz? Resume aí, né, como que a gente representa através de letras. O milímetro é o quê? O centímetro é cm. O milímetro, mm, né? Olha aí, ó, que também é uma unidade de medida de comprimento padronizada. Aí você viu o centímetro e 1 milímetro, que é mm. E o centímetro, ele é representado com cm e o milímetro, né, de milímetro, que 2 vezes o m se repete, fica mm. Assim podemos dizer que o pedaço de barbante tem 8 milímetros de comprimento. Aí você vai realizar 151 em casa para fixar e a 152. Aí vamos falar um pouco de que, galerinha? Do metro, para fechar o nosso assunto. Ó, nas páginas anteriores, medimos comprimentos em centímetros e em milímetros. Geralmente, essas unidades de medida são utilizadas para medir pequenos comprimentos. Porém, quando é preciso medir comprimentos maiores, outras unidades são mais adequadas, como o que? O metro, exatamente. Uma situação comum de uso do metro como unidade de medida de comprimento é quando medimos a altura de uma pessoa. Você pode até verificar isso, você enquanto criança, hoje em 2020, e nós estamos em julho. Se você fizer se medir hoje, dia 10 de julho de 2020, e você fizer o quê? Se medir novamente em 2021, nessa mesma data, nesse mesmo mês, você vai observar, né, o seu crescimento. E aí você não vai ser o quê? Você vai medir questão de metros, porque
gente tem que observar, né? O pincel desse aqui, ele vai medir o quê? Centímetros, né? E a mim, eu enquanto pessoa, eu vou medir metros, 1,60 m, por aí, né? E aqui vai questão de quê? De centímetros. Então, a gente tem que observar, né? Mais ou menos isso aí. No caso, você também já mede questão de metros. Aí você vai realizar 153, né? E assim você vai estudar, né? E você também vai resolver, né? 158 para fechar. E a gente vai ter o momento das nossas correções, onde a gente vai esclarecer dúvidas, caso tenha, mas esse assunto é muito eficaz com relação a quê? Porque ele é uma coisa presente no nosso dia a dia e é fácil a gente identificar essa questão, até mesmo porque você vai pegar uma régua e assim você já vem praticando nas nossas revisões anteriores. Então, gente, vocês irão resolver essas páginas. Se não der para resolver a 149, não tem problema. Aí você resolve a 151, de 151 até a 158, tá bom, galerinha? Beijos, fiquem com Deus e até a nossa revisãozinha de matemática. Vamos lá, continuar daqui a pouco nossa aula. Beijos, beijos.